Eu li Feche Bem os Olhos, do John Verdon, presente da Marta Tavares, que eu já comentei, né, quando eu falei das contas. Gostei muito. É o segundo livro de uma série do Verdon sobre um detetive que se aposentou, mas ele agora praticamente ele age como um detetive consultor, né? Não está mais na polícia, mas todos os livros até agora têm sido chamando ele de volta à ação de alguma forma, né? E esse aqui é o segundo. E eu comprei os outros, até falei que eu saí tão entusiasmada dessa leitura que eu fui ler os outros, né? Gostei demais. Eu gostei da trama em si, achei muito bem armada, né? É aquele tipo de trama guardadas as devidas proporções, tá? Porque não é igual, mas é aquela trama assim cheia de detalhes e de enigmas que fazem lembrar algumas coisas que a Agatha Christie fazia, que você se pergunta, afinal de contas, como é que isso pôde ser feito? Mas, porque eu já havia lido muito a Agatha Christie, eu não tinha certeza, né, de algumas coisas, mas eu tive uma suspeita a certa altura aqui de quem era o assassino, e eu fiquei naquela atitude do eu sei que foi você, pra mim foi você, só que eu não sei como você fez, mas eu sinto que foi você. Eu estava certa. Gostei demais. Gostei também do fato do Verdon dar camadas para o seu detetive. Ele não é apenas aquele homem assim muito racional e que gosta de quebra-cabeças, né? Gosta de enigmas, dedica a sua atenção toda a isso, né? Ele fica muito focado. Mas o autor, tanto no primeiro livro que eu havia lido lá na biblioteca, Eu Sei o que Você Está Pensando, quanto nos outros livros, esse que é o segundo e os outros que eu vim a ler logo depois, você percebe que o Verdon está procurando fazer o seu personagem, o seu detetive, não apenas um resolvedor, né? Não apenas um sujeito que destrincha os enigmas, né? Que descobre o criminoso e como o criminoso cometeu aquele crime, mas ser uma pessoa realmente com os seus próprias dificuldades, os seus próprios bloqueios, os seus próprios traumas, né? E eu gostei muito. Eu não tinha prestado atenção, acho, tanto no primeiro, nesse aspecto, né? Dele estar tentando dar camadas ao seu personagem. Eu fui até reler o Eu Sei o que Você Está Pensando. Gostei mais até dessa segunda vez. Eu talvez não estivesse com toda a minha atenção na época, não me lembro. Tinha uns 5 anos que eu tinha lido o primeiro volume, né? Mas gostei bastante mesmo e eu não sei se a Arqueiro vai continuar publicando, porque já saíram dois outros títulos dessa série em inglês, né, nos Estados Unidos, e até agora a gente não viu o cheiro dos volumes 5 e 6. Aí eu fui ler os outros, como eu falei, o terceiro, Não Brinque com Fogo. Só que nesse aqui, a Marta Tavares disse que é o favorito dela, e ele é excelente, mas eu acho que, repetindo, né, mencionando de novo a Agatha Christie, as minhas leituras de Agatha Christie fizeram com que eu já soubesse por quê, não como, tá? E nem quem, mas por quê, qual a razão por trás dos crimes deste volume aqui. Não Brinque com Fogo. Quanto à identidade do criminoso, eu não acertei mesmo assim, não. Só muito mais tarde eu fiquei pensando, será que... Mas a razão, eu já suspeitava de qual seria, eu estava certa também. Também gostei muito, gostei desse aspecto do enredo, das pistas, do enigma, né? Todo dos crimes que vão acontecendo aqui. Gostei desse aspecto que ele continua desenvolvendo, de dar camadas ao seu detetive. Ele tem uma psicologia, ele tem bloqueios, ele tem dificuldades. Ele é um homem que fica pensando sobre si mesmo, sobre quais são as verdadeiras motivações da sua vida, né? Ele continua muito focado no trabalho e ele está, de uma certa forma, deixando de lado a vida pessoal dele com a esposa. Gostei bastante mesmo. E aí fui ler o quarto, Peter Pan Tem que Morrer, que eu diria o mesmo do que eu disse dos outros dois, sendo que aqui o Verdon me pecou. Eu nunca imaginaria que neste aqui, Peter Pan Tem que Morrer, essa seria a razão do crime. Eu realmente não nem me passava pela cabeça, ele me pegou completamente aqui. Gostei também muito mesmo.
A única coisa que tá me incomodando na série é a personagem da esposa do detetive, porque pra mim ela oscila muito. Às vezes eu acho que ela tem alguma razão, e aliás, racionalmente você vê que ela tem alguma razão nas suas posições, no fato dela achar que o marido se concentra mais demais no trabalho dele, já que ele já se aposentou, né? E deixa um tanto a vida deles e a vida que eles estão tentando construir agora, né? Que ele está aposentado, de lado. Mas eu acho que o Vedon não está sendo suficientemente hábil para fazer a gente perceber isso, não apenas com a razão, porque eu percebo que racionalmente ela tem alguma razão. Só que o Vedon não está acertando no tom. Eu estou achando a Madeleine frequentemente chata. Né? No primeiro livro que eu reli, né? No segundo eu achei ela muito chata, no terceiro, no quarto. Tem um ou outro momento que você gosta dela, mas na maior parte das vezes ela parece aquelas mulheres de seriados de TV que a minha mãe criticava muito, né? Naquelas séries de TV policiais em que você vê a esposa do policial dizer que ele se dedica demais ao trabalho, tá. E aí a minha mãe sempre dizia, ela não sabia que ele era assim quando se casou com ele. Ela não casou com ele, não sabia que ele ia dedicar muito do tempo dele como policial ao trabalho. Por que ela está reclamando agora? Então, tem um pouco, eu fico lembrando demais dessa observação da minha mãe. Tem um pouco esse lado. Você fica assim, puxa, mas ela não sabia que ele era tão bom nisso que provavelmente as pessoas iam continuar procurando ele de vez em quando, né? Para se envolver com esses casos enigmáticos que aparecem, né? E se lembrarem do nome dele, pedirem a ajuda dele e ele se envolver. Então eu acho que o Verdo ainda não acertou com a Madeleine, com a esposa do policial aqui, né, do Dave Gunn. Na maior parte das vezes eu acho ela chata. Mas a série é ótima e eu tenho muita vontade que Arqueiro publique os próximos. Aí eu fui ler, e li rápido, li assim uns 4 dias, e mesmo assim, porque eu não levei para o trabalho, essa biografia que o Tom Williams escreveu, Raymond Chandler, Uma Vida. Eu estava muito curiosa, né? Porque eu estive relendo as coisas que eu tinha do Chandler, herdadas da minha mãe, gostei demais, né? Comprei algumas coisas e também gostei muito, tenho falado aqui sobre isso. E ainda tem algumas coisas que eu comprei que ainda não chegaram do autor, né, do Chandler. Eu gostei muito dessa biografia, mas eu tenho que considerar que ela ainda não é definitiva, tá? Porque eu gostei do volume de informações que o Tom Williams dá, né, pra gente sobre o Raymond Chandler. Gostei de saber, por exemplo, que ele já tinha o sonho de ser escritor quando ele era bem jovem. Eu nem imaginava isso. Eu sempre pensei, pelos resumos biográficos que a gente lê, que ele começou a escrever depois dos 40 anos, quando ele já tinha, né, passado por várias profissões, né? Aí dava a impressão assim de que ele não levava isso tão a sério e só começou a fazer quando ele precisava de dinheiro, né, para sustentar ele, sustentar a esposa dele e tal, né? Enfim, sustentar a família, e ele estava desempregado. E aí tomou gosto pela coisa. Era sempre a impressão que os resumos biográficos da vida do Chandler me davam. Mas não é assim. O Tom Williams mostra que desde jovem ele gostava de escrever. Ele chegou. Só que no início ele se interessava muito por poesia, né? E escrever poesia. Só que ele não era um bom poeta. Mas ele chegou inclusive a escrever um pastiche do Henry James. Eu nunca imaginaria uma coisa dessas. Mas eu achei, por isso eu estou dizendo que não é a biografia definitiva do Chandler, eu achei que o Williams deixa algumas lacunas. Às vezes ele se preocupa mais em defender o Chandler de certas acusações que ele recebeu depois da implantação do politicamente correto, né? O Chandler seria misógino, sexista, racista, né? Um monte de coisas. E eu acho que aí ele deixa de lado algumas coisas que seriam interessantes para quem não está simplesmente preocupado com fofoca. Por exemplo, eu fiquei sabendo, pelo que o Tom Williams coloca, de passagem, que o Hemingway era um escritor que o Chandler admirava. Mas eu não sei mais nada, quais eram os escritores que ele gostava. A não ser quando o autor se debruça sobre os estudos dele na Inglaterra, isso eu sabia, que o Chandler tinha estudado na Inglaterra há muitos anos, né? Ele se formou numa daquelas escolas muito conceituadas na Inglaterra, né? Aquelas escolas que funcionam como o nosso ensino médio, mais ou menos, né? Passagem do ensino fundamental para o ensino médio. E o formato das escolas
inglesas é diferente da brasileira. A nossa formação escolar é semelhante à americana e não à inglesa, né, a britânica. E aí eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Chandler gostava dos clássicos, os clássicos gregos e latinos, né? Ele gostava do Ovídio, ele gostava de Ésquilo, né? Tudo isso é bem legal. Mas depois ele cala completamente quais eram os autores que o Chandler gostava de ler mais tarde. Porque ele disse que o Chandler era um leitor insaciável, mas o que ele lia, né? Então tem umas lacunas aqui de coisas que eu gostaria de saber e que não são simplesmente fofoca. Né? Eu sempre me interesso em saber o que um escritor gosta de ler, quais eram os seus autores favoritos, o que tinha nas estantes dele. E quando ele faz, por exemplo, levanta essa acusação do politicamente correto, né, que o Chandler seria um misógino, e aí pega trechos de livros do Chandler, inclusive alguns que eu já li, eu acho que ele foi parcial porque ele deixou alguns pontos em branco. Há figuras femininas positivas em romances que ele cita, falando das figuras femininas negativas nesses livros, e aí dizer que o Chandler seria um misógino. Né? Há figuras femininas positivas em alguns desses livros, como por exemplo em Adeus Minha Adorada, que o William simplesmente silencia, nem menciona a personagem. Então, tem algumas lacunas aqui. É um bom livro, levanta muita informação relevante, tem coisa boa aqui, é um bom material, mas ainda tem lacunas, ainda deixa a desejar em alguns pontos. Não é ainda a biografia definitiva do Raymond Chandler. 4 estrelas. Por fim, eu terminei hoje, comecei ontem, me agarrei com ele, terminei hoje, A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Gostei bastante. Foi um romance que eu demorei a chorar, mas quando eu comecei a chorar eu não conseguia parar mais. Eu fiquei assoando o nariz no final da tarde, toda hora, levantava, né, ia limpar o rosto, voltava para o livro, aí daqui a pouco estava chorando, me pingando toda de novo, levantava, ia enxugar o rosto e continuava. Assim, é uma daquelas histórias tipo A Garota que Você Deixou para Trás. Você tem dois tempos, né? Você tem um tempo no passado de alguns personagens, um tempo no presente. Isso também é uma coisa que, por exemplo, aparece muito nos góticos modernos da Kate Morton, né? E tem aqueles personagens que estão no passado e estão no presente, né? Que são o elo entre passado e presente. A Kate Morton usa muito isso e a Jojo Moyes usa em A Garota que Você Deixou para Trás e usa aqui também, com felicidade. A Última Carta de Amor é realmente um romance que, inclusive, quando eu fui passando os primeiros capítulos, eu fiquei assim, por que essas apresentações, tem uma série de opiniões, né, de leitores aqui que eles transcrevem e opiniões de jornais, estão dizendo que isso é uma grande história de amor. Até agora eu não vi nada, porque eu acho que para ser uma grande história de amor, você tem que ter não só uma personagem feminina muito apaixonada, como no início a gente percebe que tem uma aqui, né, no presente, mas você não vê, não há uma indicação de início de uma correspondência masculina disso. Então, dizer que é uma grande história de amor em que você tem só né, uma das pessoas envolvidas apaixonada e a outra nem tanto, aí eu tava achando isso muito discutível. Por que eles dizem que é tão romântico, que é tão isso? Depois, à medida que a história avança, especialmente na narrativa do passado, é que a gente vê o sentido. É uma história sobre amor que atravessa muito tempo, desencontros, equívocos, né? Má compreensão de situações, mal compreensão das pessoas, de pessoas lidando também com questões morais, com aquilo que elas fazem, que aquilo tem consequências. Você tem até alguns personagens falando isso aqui, ó. Você está fazendo isso, você está preocupada com você, mas você não está pensando nas outras pessoas que vão arcar também com consequências do que você está fazendo. Eu acho que a gente até tem que lembrar isso nessa época em que ninguém está preocupado com ninguém, né? Parece. Fica naquela do, eu quero ser feliz e os outros são os outros. E aí tem esse aspecto também, tem esse lado de você realmente demonstrar, né? Mesmo quando você discorda de algumas atitudes dos personagens, algumas decisões que eles tomam, mas o romance demonstrar para você como realmente algumas pessoas, através da história, nessa história aqui, realmente se amam. Não apenas porque elas dizem. Não apenas porque elas dizem. Também é uma história de uma certa forma, segundas chances. E
de como é bom você receber uma carta, né? O velho tempo das cartas, né? Como podem ser poderosas as palavras. Não há como você substituir uma boa carta de amor. Aquela carta que você tem a impressão que as palavras estão realmente refletindo um sentimento vivo, né? Intenso por trás delas. Gostei bastante mesmo. Mas preparem os lenços de papel. E foram esses